Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, as últimas de São Paulo para o jogão de hoje entre São Paulo e Bragantino. Além de atualizações sobre Luiz Gustavo, Lucas Moura e Luciano. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. Lesão que ocorreu no treinamento de domingo, segundo me informaram, no último lance do treinamento. Um entorse no joelho que depois de investigado melhor com exames de imagem na segunda-feira, apontou esse problema no ligamento colateral e que tira o jogador pelo menos por 4 meses. O prazo, o São Paulo não fala em prazo, mas consultando especialistas, de 4 a 6 meses a recuperação a partir do momento da cirurgia, que ainda não foi confirmada pelo São Paulo, mas deve ocorrer nesta semana. O Rodrigo Nestor foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Assistência para o gol do Caleri na vitória de 1-0 no Maracanã e o gol do título no jogo da volta no Morumbi, o gol de empate contra o Flamengo. E ele perde aí, durante talvez sua melhor fase com a camisa do São Paulo, o final desta temporada, toda a pré-temporada e o início da próxima, inclusive Campeonato Paulista e até, quem sabe, algumas partidas iniciais da fase de grupos da Copa Libertadores da América. É o terceiro titular da decisão da Copa do Brasil que o São Paulo perde. Caleri, logo depois da conquista do torneio, jogou mais 2 partidas, disse que precisava fazer uma cirurgia, fez na Argentina e está se recuperando aqui, só volta no ano que vem. Lucas Moura se lesionou também logo depois da conquista no jogo contra o Palmeiras, naquele vexame do São Paulo 5-0 no Allianz, deve voltar para as 3 ou 4 últimas rodadas, mas não há certeza se ele ficará para o ano que vem. E agora Rodrigo Nestor. E outro fato também importante é o 5º jogador na temporada com problema de joelho cirúrgico. Começou com o Ferrarese, passou pelo Galopo, pelo Thales Costa, pelo Marcos Paulo e agora o Nestor, 5 lesões de joelho durante a temporada. Com esses problemas todos, o Dorival Júnior está montando a equipe que amanhã pega o Red Bull Bragantino. Esse jogo é de extremos, né? O Red Bull busca a liderança do Campeonato Brasileiro, numa semana que joga contra São Paulo e contra o Botafogo em Bragança, e o São Paulo passa uma semana na Baixada Santista. Joga na Vila Belmiro como mandante contra o Red Bull e joga contra o Santos no domingo como visitante. São Paulo está atrás daquele número mágico de 45 pontos ganhos para, assim, não correr nenhum risco matemático. Risco de rebaixamento não tem, mas matemático é bom se garantir. Então, mais uma vitória nessas últimas rodadas tira qualquer possibilidade do São Paulo. Ele pode chegar até a 8ª colocação na próxima rodada, dependendo dos resultados. Já o Bragantino busca a liderança e quando jogou contra paulistas está invicto. O Bragantino tem 5 vitórias e 2 empates contra paulistas. Os empates foram contra o Palmeiras, aqui em São Paulo, e contra o São Paulo, lá em Bragança Paulista. Time para amanhã, provável: Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, e para substituir o Nestor, Michel Araújo, e os 3 homens de frente, aí sim é um grande ponto de interrogação. Rames tem boas chances, Luciano, que começou no banco as últimas partidas, não comemorou o gol da vitória contra o Cruzeiro, deve ganhar uma oportunidade, ser o titular, e resta saber quem é o terceiro homem que vai compor esse sistema ofensivo. Tem Juan, tem o Wellington Rato, tem David, tem Erisson, tá todo mundo brigando aí neste treino que tá rolando agora aqui no CT por essa última posição no ataque do São Paulo. Marcela. Bom, Edu, obrigado. Acho que primeiro, assim, risco difícil falar. Inclusive, quando acabam as competições para Inter e para São Paulo, eu falo que esses dois, pelo que eles apresentavam como desempenho dentro das competições que estavam, eles tinham que ter uma queda muito brusca para realmente brigar para rebaixamento. O problema do São Paulo tem sido fora de casa. Acho que essa é a questão. O time não tem conseguido entregar. O Bragantino, dentro dos seus domínios, pressiona, sobe, joga o ritmo lá em cima. É um time muito forte e que fora de casa também consegue boas atuações também, mas dentro de casa é muito complicado. Enfim, é um São Paulo que é difícil você, depois de uma conquista, sem ter muito que buscar dentro da competição, você manter o foco. Vejo muita gente brava, lógico, você não pode tomar 5 do Palmeiras, né? Isso é bizarro. Isso daí eu concordo totalmente com o torcedor. Mas, por outro lado, eu também entendo, assim, eu acho que é meio humano você não conseguir estar tão concentrado em todos os jogos. Você tem que ser profissional, você tem que continuar trabalhando. Tem muita gente olhando para esse elenco que tem que mostrar serviço, porque vão ter mudanças, vira a temporada, já ali em alguns lugares que o Dorival quer dar uma enxugadinha no elenco, o elenco tá muito grande. Então tem muita gente também que precisa mostrar serviço, precisa mostrar que tem capacidade de continuar no elenco, de jogar uma Libertadores na temporada que vem.
sobre a lesão, assim, puta, que pena, porque o Nestor faz uma temporada muito forte, a melhor temporada dele, vem em franca evolução, né? Acho que é um jogador que vem evoluindo. Eu acho que até pensando em transferências complica ele, né? Porque ele é um jogador que eu acho que em algum momento poderia ir na próxima janela em janeiro, chegar alguma proposta boa pra ele. O São Paulo também precisa vender em algum momento alguns jogadores. Aí eu acho que vai pegar, essa janela já claramente vai pegar pra ele, talvez até do meio do ano, né? Porque depois você volta de lesão, até você de novo pegar o ritmo. Enfim, um jogo duríssimo pro São Paulo, ponto pra mim, hoje o melhor time do campeonato. Hoje o Red Bull é o time que tá jogando melhor dentro da competição. Melhor que o Palmeiras? Lembrando que o Tricolor Paulista entra em campo nesta quarta-feira contra a equipe do Bragantino. Jogo na Vila Belmiro, já que o Morumbi está sendo utilizado para 2 shows ao longo dos próximos dias. O Tricolor que só vai jogar na Vila porque acabou rompendo a parceria com o Palmeiras para jogar no Allianz Parque. Muito por conta de alguns problemas de lesões, o próprio São Paulo acabou aí reclamando das condições do gramado sintético e que isso poderia ajudar nesse tipo de lesão. Mas o Tricolor Paulista acaba perdendo jogadores dentro do próprio CT, como foi o caso de Rodrigo Nestor, que não joga mais pelo Tricolor Paulista nessa temporada. 9 cirurgias. Falar sobre Luiz Gustavo. Volante de 36 anos de idade, muito perto do São Paulo, o Tricolor aguarda por uma resposta definitiva do atleta para as próximas horas, para poder anunciá-lo como segundo reforço para a temporada de 2024. Primeiro nome, vocês já sabem, Eric, atacante que pertence ao Ceará. O contrato dele se encerra em dezembro, ele já foi até dispensado pelo vovô, já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo desde a metade do ano. Sobre o Luiz Gustavo, salário, tempo de contrato, luva, tudo acertado. O vínculo vai ser de uma temporada até dezembro do ano que vem. Ele vai ter o 4º maior vencimento do Tricolor, só atrás de Lucas Moura, Rames Rodrigues e também de Calé. E aí que vem uma informação importante trazida pelo André Hernan nas últimas horas. Lucas Moura, que ainda nem definiu seu futuro em relação ao São Paulo, teve papel importante nas tratativas em relação ao Luiz Gustavo. Lucas está muito empenhado em fazer do São Paulo um time mais forte no ano que vem e sugeriu aos dirigentes do São Paulo a contratação do Luiz Gustavo. Eles chegaram a se enfrentar nos tempos do futebol francês, o Luiz atuando pelo Olympique de Marselha e o Lucas Moura pelo PSG. A avaliação do Lucas é de que o Luiz Gustavo ajudaria demais, o Tricolor já monitorava a situação do atleta, foi suficiente para que as negociações fossem abertas. Recentemente, antes mesmo de estar no Morumbi, para se sentar à mesa com o seu advogado e com o seu empresário, ao lado do presidente Júlio Casares, o Luiz Gustavo já havia estado também no CT da Barra Funda para conhecer as estruturas do clube. Foi quando ele conversou por mais de 1 hora com o Lucas Moura, ouviu uma série de feedbacks positivos, existe enorme otimismo de que o acordo vai ser selado e o anúncio pode acontecer muito em breve. O Rafinha também entrou na negociação, ligou para o Luiz Gustavo, eles tiveram uma relação nos tempos de Bayern de Munique, enfim, muita gente trabalhando para que o Luiz Gustavo se torne atleta do São Paulo. 1 ano de contrato, salário na casa dos R$700 mil. Agora falta o sim do atleta, a assinatura do contrato, a realização de exames médicos e já pensar em 2024. Bora fechar o vídeo para falar sobre Antony, o atacante de 100 milhões de euros do Manchester United, que virou alvo de especulações no Flamengo e no São Paulo. As especulações no Flamengo começaram durante o fim de semana, quando o jornal Mirror trouxe a notícia de que ele poderia ser trocado pelo Gabigol. Depois, gente no São Paulo passou a trabalhar com a ideia de contratar o Antony por empréstimo para que ele recuperasse o futebol. Tem jogado bem abaixo do que pode. Temporada toda atripulada, né, toda bagunçada. Primeiro ele foi alvo de acusações da ex-namorada, o United decidiu afastá-lo, depois a namorada retirou as ações, ele voltou a jogar, mas não tem conseguido jogar bem. Diante do Fulham foi vaiado pelo torcedor, apesar da vitória do time dele, enfim. Conversei com uma pessoa próxima do Antony, essa pessoa demorou para responder, mas enfim apareceu e assegurou que o Antony não virá jogar no futebol brasileiro, nem para o Flamengo, nem para o São Paulo. O United fez um investimento muito alto, 100 milhões de euros, uma das principais contratações da última janela de transferências do verão europeu. O United vai insistir com o Antony. E se, a partir do momento que entender que não há mais condição de o Antony dar esse retorno, certamente não vai ser emprestando para clubes brasileiros que esse negócio vai acontecer. A ideia seria buscar um outro interessado no futebol europeu. Repito, ainda há dentro do United a esperança de que ele possa dar certo, de que ele possa recuperar seu futebol. O Erik ten Hag, o técnico do Manchester United, confia demais no Antony, foi ele quem pediu a contratação do Antony, os dois trabalharam juntos nos tempos de Ajax. Descartemos por completo qualquer chance de o ex-atacante do São Paulo voltar ao futebol brasileiro. Parecia de fato uma especulação absolutamente maluca, agora com a confirmação de uma pessoa do staff do jogador. Curtiu o vídeo? Tem informação do mercado da bola do São Paulo também, a situação do Luciano, porque tá essa nuvem aí no ar. O Luciano fica para o ano que vem ou não? O São Paulo já está se movimentando no mercado. A gente já falou aqui outro dia, no de primeira, sobre a situação do Luiz Gustavo, a negociação que o Tricolor tem nesse momento. E o Luciano, que até agora, pelo menos, é o camisa 10, vai ficar? É difícil ficar. Na semana passada houve aquele ruído de comunicação porque o Luciano percebeu um movimento de que ele não
não faz totalmente parte dos planos para o ano que vem. O Dorival foi para a entrevista coletiva e disse: não, o Luciano é meu titular. Titular ele não é, ele jogou 3 dos últimos 10 jogos, 7 dos últimos 20 jogos, o que coincide com a chegada do Lucas e do Rames. Então, isso tudo eu levantei semana passada, depois da entrevista coletiva do Luciano e do Dorival Júnior, após a vitória de 1-0 sobre o Cruzeiro. Hoje tenho mais convicção disso. O Luciano é um jogador que provavelmente sairá do elenco do São Paulo em janeiro do ano que vem. Vai depender de propostas que ele tenha, mas ele entende, o entendimento é que não é o local que ele vai ter muita concorrência para pouco jogo. Então é muito provável que o Luciano não permaneça em janeiro de 24. Importante essa informação, PVC, porque é o camisa 10 do time, a torcida, boa parte dela, não posso generalizar, mas a impressão que eu tenho de jogos do São Paulo e redes sociais se identifica com a maneira com a qual o Luciano se comporta em campo. Então, é provável que ele saia do São Paulo em 24 pela falta de espaço no elenco? É provável que saia por causa da reformulação que o São Paulo vai ter. O São Paulo vai precisar ter mais um meia, já tem o Rames, precisa dar mais jogo para o Rames, pretende manter o Lucas. Claro que isso pode mudar, por exemplo, se o Lucas não ficar, né? Mas a confiança hoje é que o Lucas permaneça, e nesse caso, com o Lucas, com o Rames, é muito provável, não dá para cravar, mas é muito provável que o Luciano deixe o São Paulo no ano que vem. Mas aí é que eu quero trazer o bastidor mais interessante para vocês. Quando o Rafinha entrou em contato, quando o Rafinha ligou, a coisa já estava caminhando, a coisa já estava adiantada. Por quê? Quem fez a indicação do Luiz Gustavo foi Lucas Moura. Sim, senhoras e senhores, foi o Lucas Moura que chegou para a diretoria do São Paulo e falou: olha, pensando no time em 2024, pensando nos reforços, pensando no planejamento, o Luiz Gustavo é um cara que está solto no mercado, está livre no mercado e seria um excelente reforço para essa temporada. Então, assim, o Lucas chegou para a diretoria e falou assim: pega o contato, tem aqui o contato dele, enfim, vamos começar uma negociação para trazer esse cara porque ele vai ser muito importante. E aí perguntaram: mas você já jogou com ele? Não, mas tem um histórico de confrontos na França, quando o Lucas jogava pelo PSG e o Luiz Gustavo jogava pelo Marseille. Ou seja, tem ali aquela coisa de admirar um adversário, jogar contra e, claro, também já encontros pela seleção brasileira. Já tiveram encontros em convocações pela seleção brasileira. Então o Lucas deu essa indicação, o São Paulo correu nas negociações e espera fechar. Ainda hoje, terça-feira, no máximo até quarta-feira, já deve bater o martelo para a contratação do Luiz Gustavo. Financeiramente já há um acordo verbal com o staff, já há um acordo com o próprio jogador. O que falta mesmo é o Luiz Gustavo dar o sim para dizer: não, beleza, vou me mudar para o Brasil, família vai voltar para o Brasil, e aí começa uma nova história no São Paulo Futebol Clube. Então, essa é a pessoal, no jogo de hoje, a provável escalação do São Paulo, lembrando que o Nestor está fora, lesão aí no joelho, vai operar, vai ficar fora 4 meses, o cara ele também já operou. O São Paulo deve vir com Rafael, Rafinha, Beraldo e Arboleda, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Ayrton Rato, Luciano e David. Esse deve ser o São Paulo para o confronto contra o Bragantino na Vila Belmiro. Lembrando que teremos shows no Morumbi, por isso São Paulo não joga lá. E para quem sabe, possamos confirmar aí os 45 pontos. Jogo duríssimo pelos aspectos que o Bragantino é uma pedra do sapato de São Paulo. O Bragantino vem muito bem no Brasileiro e se vencer o São Paulo pode aí, né, chegar à primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o que vai fazer o Flávio Prado falar que o Bragantino é maior que o São Paulo se o Bragantino for campeão brasileiro. Né? Ele tá louquinho para falar isso, mas desde a Copa do Brasil baixou um pouco a bola. Então acho que o São Paulo tem que, né, mostrar que é o São Paulo e bater o Bragantino, né? Mas aí depois o Palmeiras pode passar a ser primeiro do Brasileiro e tal. Isso não é problema do São Paulo. São Paulo é campeão da Copa do Brasil, não tem que se preocupar com quem vai ser campeão brasileiro. Falando de São Paulo, o André não colocou aí, nas próximas horas, ou quando você estiver vendo esse vídeo, o Gustavo deve estar sendo anunciado pelo São Paulo Futebol Clube. Como eu tenho dito em outros vídeos, veremos, né? Porque é uma incógnita, né? Então estamos aí para que no São Paulo ele faça a melhor temporada de sua carreira, né? Um jogador que não me empolga, não vejo ninguém tão empolgado com relação a ele, mas vem para compor elenco aí, quem sabe aí, ser uma sombra do Pablo Maia ou até o segundo volante, né? Jogador de força física, que já foi da seleção brasileira, que já jogou na Alemanha, e seria o segundo nome do São Paulo para 2024, vídeo que o Eric do Ceará já foi contratado.
São Paulo se movimentando no mercado da bola e buscando opções de mercado, já que não nada em dinheiro, né? Como o próprio Nicola falou, tem problemas financeiros. Vamos acompanhar, né? E uma venda não está descartado. O Nestor era uma opção, né? E agora, se machucando, o foco fica nos outros três, que é o Beraldo, o Paulo Maia e o Wellington, né? Então é isso. O São Paulo aí já está em Santos, lembrando que, por que o Rames não está escalado? O Rames teve um problema estomacal, né? Não se sentiu bem e nem viajou para Santos. Lembrando que o São Paulo viajou ainda ontem para a Baixada Paulista, né? E se prepara, né? Aguarda aí o jogo de hoje, né? Então, vamos ver. Legal, porque o São Paulo volta a jogar na Vila Belmiro como mandante. Grama natural, nada de grama sintética como no Agnes, né? E, bom, veremos aí como é que vai ser a atuação, como é que vai ser a presença do torcedor tricolor lá. Também estou muito interessado com relação a isso, porque o São Paulino tem batido recordes mais nos jogos dentro de casa. O São Paulo que é o segundo melhor mandante do brasileiro. O São Paulo que não perde 5 jogos em casa pelo brasileiro. Agora, fora de casa, né? É uma outra história, né? Então, aproveitar aí a oportunidade de estar jogando em São Paulo para poder pontuar. Chegar de vez a esses 45 pontos aí. E eu, para ficar tranquilo mesmo, queria uns 48. Aí acabou. Pular o carnaval, final de ano e se preparar para a temporada 2024. E para finalizar com relação ao Luciano, tá claro, né? O Luciano, ao vencer a Copa do Brasil, já deixa aquela frasezinha, né? Que não sabe como é que vai ser o futuro dele em 2024, porque recebeu propostas e tal e resolveu permanecer. Desde então, na imprensa, o Luciano é colocado como um jogador que deve sair. O Paulo Vinícius Coelho praticamente cravou a saída do jogador, né? Que 90% de possibilidade. E eu acho que vai acabar saindo também, porque perdeu espaço com o Lucas, não tem jeito. Ele é um reserva de ouro, quando entra, nas maioria das vezes entra bem. Agora ele vai querer continuar sendo ou vai querer ir para a Arábia para fazer o pé de meia dele? Aí tem que respeitar a decisão do jogador, né? Simples assim. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou botar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!